Assalamu alaikum wa rahmatullah. Boa tarde. Bismillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. A gente dá início a esse novo encontro das nossas aulas no dia de sábado e iniciamos lendo um versículo do Alcorão onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. A tradução aproximada diz: eu sou tão somente um ser humano a quem é revelado. Eu sou tão somente um ser humano como vós, a quem é revelado que não existe divindade que merece adoração a não ser Ele, ou a não ser Deus Altíssimo seja, a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, então aqueles que esperam o encontro de seu Senhor, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, que faça boa ação, que faça boa obra. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, e que não associe na adoração ao seu Senhor ninguém, e que não associe ninguém a Deus Altíssimo seja na adoração. Esse versículo em Surat Al-Kahf 110, que é o último versículo dessa Surat Al-Kahf, a Sura da Caverna. Então aqui nós lemos: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Quem tem crença em Deus e quem espera o encontro com Deus, quem crê que na existência de Deus Altíssimo seja e que deve adorá-lo e que existe o julgamento, o que significa فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ? O que significa o encontro com o seu Senhor, o encontro com Ele na vida eterna, depois desse mundo, né? Então, que faça boa obra. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Aí aqui tem dois termos, dois pontos importantes, que seriam os dois pilares da adoração que é aceita por Deus Altíssimo seja. Ou seja, qual é a adoração que é correta? Qual é a adoração que é feita de maneira correta? Qual é a adoração que Deus Altíssimo seja aceita? Aí esses dois pilares. O primeiro pilar a gente extrai do dizer فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, que faça boa obra. O que significa boa obra, boa ação? Que faça a ação que esteja de acordo com aquilo que o mensageiro ensinou. Então, o primeiro pilar é fazer de acordo com aquilo que Deus ordenou. Tá? Deus ordenou como? Deus revela para cada pessoa, para cada ser humano, entre os bilhões de seres humanos, revela para cada um o que deve fazer? Não, Deus envia os mensageiros, né? Então, o primeiro pilar, o primeiro ponto, a primeira questão que a gente deve dar atenção para que a nossa adoração seja realmente certa e seja válida, então a gente pode intitular assim: os pontos que devem ser realizados para a validez da adoração. Primeiro ponto, que essa adoração seja de acordo com a mensagem, falando de maneira simples. Então, de acordo com a mensagem, o que significa? Você pode falar em outras palavras, de acordo com aquilo que o mensageiro de Deus ensinou, alayhi salatu wassalam. Você pode falar outra palavra, de acordo com a sunnah. Você pode falar de outra palavra, de acordo com a revelação de Deus ao mensageiro. Tá. O segundo ponto disse: وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Em árabe, وَلَا يُشْرِكْ, e não associe. Ou seja, que a adoração seja dirigida somente, unicamente, absolutamente a Deus Altíssimo seja. Então, fazer de acordo, número 1. O número 2 é fazer somente para Deus.
Pode ser que alguém faça unicamente, somente para Deus, mas faz aquilo que ele inventa, aquilo que ele quer. Isso faz parte da crença nos mensageiros. Há tempo atrás estávamos a falar sobre a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, a crença em Deus, a crença nos anjos, a crença nos livros, a crença nos mensageiros. Faz parte da crença nos mensageiros a pessoa assimilar do mensageiro aquilo que Deus orienta, aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus proíbe. Então, repetindo o versículo, então aquele que almeja, que espera o encontro com Deus, que faça obra, que faça boa obra, boa ação, que esteja de acordo com aquilo que o mensageiro ensinou, vírgula. Depois, o segundo ponto, e não associe ninguém a Deus na adoração. E não associe ninguém a Deus na adoração. Isso faz parte da crença nos mensageiros, é importante. Isso é crença, é ponto, é matéria de crença. Isso também é matéria de adoração. Na semana passada a gente deu exemplos de como que a gente assimila a adoração. A pessoa pergunta, como é que eu sei, qual o critério para mim saber que aquilo que me é ensinado é verdade, é certo? Então é citado o versículo do Alcorão, é citado o exemplo da vida do profeta alayhi salatu wassalam, é citado o hadith, é citada a sunnah. A gente citou o exemplo da ablução semana passada. Hoje vamos citar outros exemplos. Por exemplo, no que diz respeito à crença, como é que a gente assimilou essa crença? Então, Deus no Alcorão Sagrado citou esses pontos de crença, que a gente detalha, e a gente fala, e a gente vive, e a gente crê com o coração e pratica com as nossas ações, as nossas obras. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, disse... آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Então, o mensageiro crê naquilo que lhe foi revelado de seu Senhor. E também os crentes. Todos creem em Allah, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros. Não fazemos distinção alguma entre os mensageiros. Esse é um versículo de dezenas. É matéria de crença. Por exemplo, quando você vai falar sobre os assuntos do cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa vida, os assuntos da adoração, da boa conduta, das regras, das relações entre as pessoas, tudo isso também existe no Alcorão ou na Sunnah. Um exemplo também de crença que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou. Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, cita que ele é o selo da profecia, que ele é o último dos profetas. A gente citou isso semana passada. Vamos citar o segundo ponto hoje também. E ele cita também que ele é enviado para toda a humanidade. Por exemplo, alguém pode chegar e falar: o profeta Muhammad é o profeta dos árabes, por exemplo. Tá, então a gente agora tem que recorrer àquilo que é revelação, conforme os critérios autênticos que a gente tem, e ver. O profeta Muhammad é profeta para os árabes, para os brancos, os negros, os índios, para quem? Aí você vai e lê no Alcorão. Aí, por exemplo, Deus Altíssimo seja diz assim: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia lil'alamin. L'alamin é tudo que existe. É traduzido como os mundos, né? Até mesmo l'alamin não significa só o ser humano. Você, Muhammad, é enviado para toda a humanidade. Acima disso também, para toda a existência, para todos os mundos. Significa o quê? Alam al-ins. Alam, al-alamin, a gente fala o singular alam. Aí em árabe você pode falar alamul ins, o mundo dos humanos. Nós somos humanos, a gente está no mundo dos humanos. Certo? Certeza que estão? É nesse mundo que a gente está. Alamu al-jinn, igual a Olga falou. Alamul jinn é o mundo dos gênios.
Por exemplo, você pode falar Alamul Malaika, é o mundo dos anjos. Então Deus diz Lil Alamin. Então para toda a humanidade e além de toda a humanidade para toda a existência. Aí no outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala disse وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. O primeiro versículo que a gente citou, Al-Anbiya 107, que é a Sura dos Profetas 107. Esse segundo versículo, Surat Saba, tem uma sura que chama Saba, que é o versículo 28. Também, aí Allah subhanahu wa ta'ala inicia o versículo com o mesmo trecho do versículo anterior. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, e não te enviamos, a não ser para todos os humanos, ou seja, para todas as pessoas. Bashiran wa nadhira. Bashir, a pessoa que vem com a boa notícia. Você tem uma boa notícia, você vai até uma pessoa e noticia ela com isso, você é Bashir. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é Bashir. E também depois disse, wa nadhira, é quando tem um alerta, uma advertência, uma má notícia. Tipo, ao mesmo tempo tem incentivo e tem também alerta e, vamos dizer, colocar medo, impor medo, né? Tipo, dá a boa notícia para quem faz o bem, tem a crença e etc. E dá a má notícia para quem tem o oposto. E depois o selo do versículo, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Porém, a maioria das pessoas não sabe ou não conhece. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bem-vindo, Hajj. Wa alaikum salam wa rahmatullah a todos. Tem outros versículos também, mas a gente resume só com esses dois. E aqui tem um detalhe importante. A citação da negação e depois dizer a não ser ou dizer exceto, isso é para dar ênfase ao assunto, né? Podia dizer, por exemplo, você, Muhammad, é enviado para toda a humanidade. Vou repetir. Você, Muhammad, é enviado para toda a humanidade. Ponto. Agora, na língua árabe, no versículo, se diz: e você, Muhammad, não é enviado, a não ser para toda a humanidade. Ou seja, para dar a ênfase e a convicção de que ele é para toda a humanidade, para todos os mundos. Você não é senão para todos os mundos. É impossível se dizer o contrário. A mesma coisa quando a gente fala a shahada. A gente diz La ilaha illallah. La ilaha illallah. A gente diz, não existe Deus a não ser Deus, né? A gente nega, depois afirma. Você nega e confirma. O oposto disso seria, por exemplo, dizer Deus é único. Deus é a única divindade que merece adoração. Tá certo. Mas quando você diz não existe divindade que merece adoração a não ser Allah. Ou seja, no primeiro caso, quando a pessoa diz Deus é a única divindade que merece adoração, pode ser que alguém diga isso e depois coloca ponto na mesma linha, mas fulano também merece adoração. Mas adoramos também a tal. Agora, quando você fala, não existe, você nega, não existe ninguém nem nada que merece adoração. Não vai ter depois exceção alguma, não vai ter ponto na mesma linha, é ponto final. Aí você diz, não existe divindade que merece adoração a não ser Allah, ponto final, né? Então, exemplos de como a gente assimila vários detalhes, ou da crença ou da adoração. Então, em língua árabe a gente diz umum ar-risala, ou seja, que a mensagem ela é abrangente, ela é geral a todas as pessoas e a toda a humanidade.
Isso significa que todas as pessoas são chamadas, são convidadas, são responsáveis em crer em Muhammad como mensageiro. Tipo, o que significa responsável? Para a gente entender mais ainda. Significa que eu sou encarregado de crer. Todo ser humano é encarregado disso. Agora, se tal pessoa não acreditou, por exemplo, a maioria das pessoas no mundo não acreditou. Se ela é responsabilizada por Deus Altíssimo, seja julgada por isso, aí, como a gente diz, é outros 500. Tipo, chegou a mensagem até ela. Hoje no mundo, por exemplo, existe alguém que não ouve o nome Muhammad? Tá. Ouve, mas é distorcido. Ouve que é associado a terrorismo, radicalismo, atraso, é retrógrado. Mas é distorcido. Julgamento de Deus. Então, a pessoa que tem saúde mental e tem condições de assimilar, ela é responsável em crer. Vou citar um hadith também, um exemplo de como que a gente assimila a crença. A gente está falando então um exemplo que é Umum al-Risala, que a mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam é Amma. O que é Am? Abrangente, é para toda a humanidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse assim: Fuddiltu ala al-anbiya'i bisit. Então vamos, um hadith hoje. E temos outra história também para a gente ler, se der tempo, inshallah. Fuddiltu ala al-anbiya'i bisit. Sitta é 6, né? Sitta. Vamos lá, os números: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim: Fuddiltu ala al-anbiya'i bisit. Eu fui privilegiado sobre os outros profetas em 6. Aí, para entender melhor, a gente acrescenta aqui em 6 pontos. Ou seja, significa que isso são particularidades, algo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem e os outros profetas não tiveram. Aí ele citou 6 questões. Ele disse: U'titu jawami' al-kalim. Me foram dadas as palavras resumidas. O que significa isso? Que o profeta alaihi salatu wassalam cita uma frase bem resumida, mas que tem um significado muito abrangente e uma interpretação muito mais além daquilo que é resumido a uma palavra, 2 palavras, 3 palavras. U'titu jawami' al-kalim. Me foram dadas as palavras resumidas. Por exemplo, tem muito no hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fala poucas palavras. Por exemplo, ele diz ad-dinu an-nasiha. Quantas palavras tem aqui? 2. Ad-dinu an-nasiha. A religião é o bom conselho. Aí depois perguntaram para ele: para quem é o mensageiro de Deus? Aí ele explicou: para aqueles que são os líderes dos muçulmanos, para o povo em geral e assim por diante. E até ele disse também: o bom conselho é para Deus e seu mensageiro. Então significa você seguir aquilo que é mensagem, seguir aquilo que é do mensageiro, seguir aquilo que é da parte de Deus Altíssimo seja. Por exemplo, um homem veio até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e disse assim para ele: eu quero um conselho resumido, né? Aí ele disse o quê? Disse: Qul amantu billahi thumma istaqim. Dize: creio em Deus e depois ser reto. Ele falou para ele só: creia em Deus e seja reto. Creia em Deus e seja reto. Imagina quanto que tem de significado essas palavras resumidas. Aí depois ele disse: وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. E me foi dada a vitória com o medo que os meus inimigos têm de mim. Ou seja, quando eles ouvem sobre o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele,
eles já se amedrontam e já são derrotados, né? Em outra versão também diz Masirat shahr, em uma distância de um mês. Wa uhillat li al-ghanaim, e me foram permitidos os espólios. Palavra difícil essa, né? Difícil? Espólio de guerra, quando há guerra entre dois exércitos, aquilo que o exército vitorioso conquista do exército que foi derrotado é espólio, né? Tem outra palavra mais fácil, eu esqueci. Hã? Isso. Aí o profeta diz, me foram permitidos os espólios de guerra. Ou seja, os profetas que o antecederam, por exemplo, teve profetas que foram guerreiros, né? Davi, que a paz de Deus seja com ele, Salomão, tantos profetas dos filhos de Israel. Então, a regra era que aquilo que eles conquistavam dos exércitos inimigos não poderia ser usado. Por exemplo, em algumas épocas, Deus fazia com que descesse um fogo do céu e aquilo era queimado, né? Isso aí é conhecido. E também ele disse, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا, ou seja, ele está falando sobre algo que para ele acontece, para ele e para os profetas anteriores não existia. O quarto ponto ele disse, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. O que é masjid? Masjid a gente traduz como mesquita, ótimo. Então, masjid é o local onde se prostra, porque prostração é sujud. Então, o local de prostração, masjid. Você vê as palavras, você percebe que é a mesma raiz. Tá bom, prostrar, se eu quero falar eu prostrei no passado, eu falo ana sajadtu. Por exemplo, eu falo ele prostrou, eu falo huwa sajada. Tá. Masjid é o local de prostração, por isso que a mesquita se chama masjid, porque é o local onde rezamos. Tá. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz assim, e a terra por inteiro me foi feita como local de oração e de purificação. A terra por inteiro, para mim, é local de oração e de purificação. Ou seja, a oração não é no templo só. Em determinada época, determinado profeta, ele tem que rezar no templo. Então ele diz não. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz, toda a terra para mim é local de oração. Onde quer que eu esteja, chegou o horário da oração, eu rezo. Onde estiver. Não é resumido ao templo. E também a mesma coisa para a purificação. Se faz a ablução em qualquer lugar, com água de qualquer lugar. Água limpa, pura, do rio, da piscina, do mar, a água que temos nos dias de hoje e assim por diante. Então, isso ele cita como o que a gente chamou de exclusividade. Vamos dizer, algo que os outros profetas não tinham e ele tem. Então esse é o quarto ponto, né? U'titu jawami' al-kalim wa nusirtu bir-ru'b. 3. Wa uhillat li al-ghanaim. 4. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Então a gente está citando como é que o muçulmano assimila a crença, assimila as ações, assimila a adoração, né? Porque o que a gente ouve às vezes é muito divergente. Você ouve uma coisa de uma pessoa, outra coisa de outra, até mesmo entre os muçulmanos. Então também você chega numa etapa em que até mesmo você aprende aquilo no qual a gente pode divergir e a gente pode ter mais de uma opinião no assunto, e também você chega numa etapa onde você conhece o ponto onde eu não posso divergir. Tipo, é ponto fundamental, é ponto de crença. O quinto ponto citado aqui, então, وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. Então, isso que a gente citou, que o profeta Muhammad é enviado para todos os humanos, ou para toda a existência.
Ele diz, e eu fui enviado para toda a criação. Ou vamos traduzir de outro jeito, e eu fui enviado para todas as criaturas. E aí, qual é a diferença entre Muhammad sallallahu alaihi wasallam e entre os outros profetas antes dele, então? Que ele foi enviado para todas as criaturas. E antes dele, o profeta era enviado para um povo. Para um povo em específico. Tá? Pode ser que determinado profeta foi enviado só para a família dele, só para o povo dele, só para a tribo dele, só para a cidade onde ele vivia. Tá? Pode ser que em determinada época havia um profeta numa cidade, outro profeta em outra cidade, como Deus Altíssimo seja cita em Surat Yasin, إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. Enviamos para esse povo dois, ou seja, dois mensageiros, dois profetas. Então eles foram desmentidos, né? As pessoas não acreditaram neles dois. Aí Deus diz assim, فعززنا بثالث. Então fortificamos os dois primeiros com um terceiro. Thalith, terceiro. E aí o sexto ponto, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz, وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. E comigo foi selada a profecia, ou foram selados os profetas. Ou seja, também é uma exclusividade do mensageiro de Deus, Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que ele é o último dos profetas. Esse hadith é relatado por Muslim. Então, assim a gente assimila. Então, não é necessário que cada um de nós, eu, você, a gente decore isso. Mas é necessário que a gente assimile isso. Em língua portuguesa, em inglês, italiano, árabe. Então, e entre nós tem que haver quem domina isso e decora isso. Por exemplo, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fuddiltu ala al-anbiya'i bi-sitt", e assim por diante. Tá? Agora, também, a pessoa que aprende isso, não é necessário que ela exija o detalhe de tudo isso. O detalhe de como é dita a frase, etc. Por exemplo, agora vamos lá, a oração. Citaram um episódio da oração. Como é que a gente sabe, por exemplo? Então, voltando, as pessoas falam, tá bom, como é que eu sei que é para rezar assim? Fulano ensinou a fulano que se reza de tal maneira, e é para a gente ensinar de maneira simples, principalmente para quem é iniciante. Agora, tá bom, como é que você assimilou isso e onde está isso? Está na revelação. Aí a gente lê o versículo. O que a gente leu no início? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Então, aquele que almeja, aquele que espera o encontro com o seu Senhor, ou seja, o julgamento justo de Deus. Então, o que ele deve fazer? Ele deve adorar a Deus. Então, como é que ele deve adorar a Deus? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Que adore a Deus com ação que seja de acordo com aquilo que é revelado ao mensageiro. Esse é o primeiro ponto. E também com adoração que seja feita unicamente a Deus. Então, o primeiro ponto, de acordo com a mensagem. Segundo ponto, monoteísta, fazendo só a Deus. Tá? E isso está onde? Tá, então, no Alcorão, que é a revelação, e na vida do mensageiro, que também é uma revelação. Então vamos lá, a oração. Quando a gente ensina a oração, como é que ensinaram a gente a oração quando a gente começou a aprender? Como é que fizeram? Comigo, por exemplo. Me ensinaram, olha, vai lá, você vai com seu pai na mesquita, você vai rezar. Você entra lá e começa a fazer como todo mundo faz. Depois me ensinaram Surat al-Fatiha. Depois, olha, a oração ela tem movimentos e tem dizeres. Vamos começar a aprender al-Fatiha. Al-Dhuhr é 4 rak'a, Al-Asr 4 rak'a, Al-Maghrib 3 rak'a, e assim por diante. Tem horários, a oração tem tal importância, é a principal adoração do muçulmano, é o elo de ligação entre o ser humano e Deus, e assim por diante. Então, tudo isso é assimilado do Alcorão e da Sunna. Então, uma história, por exemplo, e dessa história a gente vai extrair alguns exemplos. É narrado que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, estava na mesquita,
ele estava na mesquita. A irmã aqui diz, por exemplo, respondendo a minha pergunta, como é que ensinaram você a rezar no início, né? A Samira diz, comigo não ensinaram, tive que procurar por mim com vídeos aleatórios do YouTube. Então a gente roga a Allah subhanahu wa ta'ala que todas as pessoas tenham condições de ter alguém que o ensine, inshallah. Então é narrado que o Nabi alayhi salatu wassalam estava na mesquita. Aí um homem, ele entrou e ele rezou. Então ele rezou de maneira errada e com pressa. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele recebeu o homem disse para ele, Assalamu alaikum. Então o relato é feito por Abu Huraira, que é o companheiro do profeta. Então ele diz, Fasallam. Então ele disse, Assalamu alaikum. Faradda alayhi salam. Aí o profeta sallam respondeu salam, respondeu o cumprimento. Aí disse para ele, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Volta e reza porque você não rezou. Aí o homem voltou e rezou de novo. E ele fez igual ele fez da primeira vez. Aí veio e cumprimentou. Aí o profeta respondeu o cumprimento e disse para ele, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Volta e reza porque você não rezou. Aí ele foi e rezou do mesmo jeito. Aí ele não completava a inclinação, a prostração, fazia de maneira errada. Aí então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, falou para ele, vai e reza, porque você não rezou, não valeu. Aí o homem voltou e disse, depois que o profeta disse para ele, volta e reza a terceira vez. Barakallahu fiqh. Aqui o Sheikh Ali acendeu a luz para nós. Em árabe a gente diz, Nawwar Allahu alayka fi dunya wal akhirah. Quando alguém dá luz para você, fala para ele que Deus te dê luz nesse mundo e no outro. Já está bom assim. O homem, quando ele foi de novo alertado a terceira vez porque ele não rezou direito, ele disse, Allimni fa inni la uhsinu akthara min hadha. Ele disse assim, então me ensine, porque eu não sei fazer melhor que isso. Me ensina. Então o profeta alayhi salatu wassalam citou para ele os pontos principais da oração. Aí ele disse para ele assim, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ. Se você levantar para rezar, então a pessoa intencionou rezar. Primeira ação que ela faz, فَكَبِّرْ, ou seja, diga Allahu Akbar, que a gente chama de takbirat al-ihram, takbira de abertura, Allahu Akbar. ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. E depois leia aquilo que você pode ler do Alcorão. Depois disse, ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا. E depois se incline até que você esteja tranquilamente inclinado. Ou seja, até que você esteja inclinado. Isso significa que a pessoa ela deve estar na posição totalmente. Tipo, a pessoa que vai, faz e levanta. Então, os ossos devem se recompor, os seus ossos devem se recompor naquela situação, naquela posição, prostrado, de pé, inclinado. Então ele disse, até que você esteja tranquilamente inclinado. Significa que você se inclina e dá tempo de você falar Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ou no mínimo dá tempo da pessoa falar Subhana Rabbiyal Azim. Aí depois ele disse, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا. Depois você se levanta até que você fique totalmente de pé. Aí depois ele disse, ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا. Depois prostre até que você esteja tranquilamente e também concentrado na prostração. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. Depois você levanta-te até que você esteja tranquilamente sentado.
E depois ele disse: "Summa fa'al dhalika fi salatika kulliha." Depois você faz isso em toda a tua oração. Então, a gente tem na oração os pontos, os movimentos e dizeres. Tanto os movimentos quanto os dizeres, que são pilares na oração, não podem ser abandonados. Se a pessoa abandona um desses pontos citados, a pessoa não rezou. E tem outras coisas que são complementares, que é chamado de sunan as-salah, ou seja, aquilo que é recomendável. Tem o que é obrigatório e tem o que é recomendável. Mas só que a gente, quando aprendeu a oração, olha, a gente reza assim. Do início ao fim, você aprendeu e eu aprendi assim também. E aí também, depois a gente aprende como é que se assimila isso, como é que eu sei qual o critério correto para eu saber que eu estou fazendo certo, que eu estou crendo certo, que eu estou no caminho da verdade. Então esse é um exemplo. Ok? Então até esse hadith e essa história, esse episódio, é uma história narrada no livro de Al-Bukhari e no livro de Muslim. É chamado pelos muçulmanos de Hadith al-Musi'i Salata. O hadith daquele que mal fez a oração. Nem o nome dele é citado, né? Se ele tivesse bem feito, era bom citar o nome dele. Assim, mas só que ele não fez certo. Às vezes tem algumas versões que citam o nome. Mas ele até tem a recompensa de todos aqueles que rezam depois dele, aprendendo através dele. Por quê? Ele errou a primeira vez, a segunda vez, a terceira na frente do mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam. Depois ele disse: "Allimni", ensina-me, né? E o profeta então ensinou a ele. E essa versão foi narrada em diversos livros da Sunnah. Então assim a gente assimila tanto os assuntos da crença quanto os assuntos da adoração, os assuntos da relação entre as pessoas. Então, em diversos assuntos sempre tem algo que é ou no Alcorão ou na Sunnah, ou também que é aquilo que era costume dos companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e eles só podem ter assimilado isso de quem? Do mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele. A gente vai encerrar daqui a pouco. Se alguém quiser escrever alguma pergunta, a gente espera alguns minutos. Alguém tem alguma pergunta relacionada a isso? A gente tem algumas perguntas aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, escreva para nós, para a gente poder responder, inshallah. Se alguém quiser perguntar daqui também, nos foi feita uma pergunta que é a seguinte. Em aulas passadas a gente citou sobre o assunto da crença nos mensageiros, citamos sobre o assunto da citação do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, nas mensagens anteriores. Ou seja, nas escrituras sagradas anteriores existe o nome de Muhammad. Em outras palavras, os mensageiros que antecederam a Muhammad citaram que será enviado um profeta que se chama Muhammad. E isso, aí disseram, mas isso não existe nas escrituras que são conhecidas. A pergunta é a seguinte: isso não existe nas escrituras que são conhecidas atualmente. Tipo, o cristão não lê isso na Bíblia. O judeu não crê assim e não lê isso na Torá. Então, como é que a gente prova que exatamente estava escrito o nome de Muhammad e que os profetas, mensageiros antes dele, profetizaram sobre o envio dele? Então, a gente lê isso no Alcorão. Então, nós temos o Alcorão como o livro que cita aquilo que é ponto de crença para nós, e temos os critérios autênticos e os fundamentos verdadeiros para a gente crer que o Alcorão é a palavra de Deus. Aí, sendo palavra de Deus, no Alcorão Deus disse que Muhammad é citado na Torá e no Evangelho. Tá? Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, disse: "Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil." Então Deus citou isso.
E Deus citou que todo profeta que antecedeu a Muhammad citou sobre o seu envio. Agora, sobre aquilo que ainda existe nos livros atuais sobre isso, existem, vamos dizer, versículos que foram traduzidos e que ali tem a profecia sobre Muhammad, porém não é clara. Não é clara para os cristãos e não é clara para os judeus. Isso é o problema da tradução. Às vezes, por exemplo, é traduzido o nome. Então, hoje há muitos dos estudiosos muçulmanos que citam vários textos. Citam do Deuteronômio 17, 18, citam do Evangelho de João, citam do livro de Isaías e assim por diante. De outros livros também. Por exemplo, o que me vem à memória agora, no livro de Isaías é dito: quando derem o livro para alguém que não sabe ler, ele irá dizer, não sei ler. É sobre quem essa profecia? Sobre Muhammad. E antes ou depois desse versículo é dito sobre Jesus, que se for dado um livro selado a alguém, ele não vai ler. Tá? Por exemplo, quando vier o desejado de todas as nações. Tipo, isso no livro de cristãos e judeus está escrito assim, traduzido assim. Porém, anteriormente, ali existia o nome de Muhammad. Então tem dezenas de versículos que são citados por especialistas, estudiosos muçulmanos, que estudaram isso. Agora, o cristão e o judeu não vai crer nisso na atualidade, apenas você falando isso para ele. Agora, o muçulmano crê nisso a partir do Alcorão. E aqui, antes de responder a pergunta que a irmã disse aqui, citou, eu vou dar um exemplo sobre a tradução, o problema da tradução. Deus Altíssimo seja cita no Alcorão a cidade de Meca com um nome que é Bakka, com B de bola. Aí Deus Altíssimo seja diz assim: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka mubarakan wa hudan lil-alamin. A primeira casa que foi estabelecida por Deus na terra para a adoração a Ele é a casa que está em Bakka, com B, né? O nome da cidade, o nome mais comum da cidade é qual? Onde o profeta Muhammad nasceu? Meca, com M de Maria. Então, um dos nomes da casa sagrada é Bakka, com B. E isso está no Alcorão. No livro de Samuel, no livro dos Salmos, creio que é Salmos 85, existe o termo Bakka. É chamado o Vale de Bakka. O Vale de Baca. Baca. Vamos falar em português. B de bola, A, C, A. Só que a Bíblia que o brasileiro abre hoje e lê, tem várias versões. Tem uma tradução internacional que manteve o termo Vale de Baca, né? Então, felizes são aqueles que passam por esse vale, que peregrinam a esse lugar. Os muçulmanos peregrinam a Meca. Aí, hoje, abre a Bíblia, a versão da Bíblia que está na mão de uma pessoa cristã aqui no Brasil. Aí está lá, o Vale das Lágrimas. Vale das Lágrimas, foi traduzido. Abre uma outra versão, uma outra Bíblia, está escrito o Vale Árido. E assim por diante. Então você pode pegar esses livros e mostrar para a pessoa. É a versão da Bíblia, está escrito Baca. Então, e o Alcorão diz Bakka. Então, o nome não se traduz. Até mesmo quando está escrito B de bola, A, C, A, está escrito com letra maiúscula, que é nome próprio, ou seja, nome de lugar. Quando você fala, eu sou do Brasil, você escreve Brasil com letra maiúscula. Vale de Baca, é o nome do lugar, B-A-C-A. Então, a tradução depois, as lágrimas, árido, quem deu o direito ao ser humano de traduzir isso? E de ocultar aquilo que era o original. Tá bom? Por isso a gente lê no Alcorão também. Aí Deus diz assim: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.
Ai daqueles que escrevem o livro com as suas próprias mãos e depois dizem Hada min indi illah. Vamos lá, quem traduz essa frase? A última que a gente vai citar. Hada min indi illah. Allah, Deus. Então, ai daqueles que escrevem o livro com as suas próprias mãos e depois dizem Hada min indillah. Isso é de Deus. É Deus que falou, né? Então, é importante isso. Então, para esclarecer esse ponto, é importante a gente falar sobre o original, sobre a tradução. Tem o assunto da metáfora também, na linguagem da Bíblia e assim por diante. Na verdade, não é pergunta. Poderiam ter aula na mesquita, inshallah, para ensinar a oração ou corrigir algum possível erro. Boa sugestão. Assim, que a gente ensine na prática. Uma pessoa rezando e mostrando como a gente pode estar fazendo errado e o que é o certo. Ótimo. Tá bom? A gente vai então desligar aqui e se despedir. Barakallahu bikum. Nos encontramos, inshallah, na próxima aula e na próxima live, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.